Tarde, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje já é sexta-feira, estamos próximo do sábado. Queria pedir desculpa porque a semana passada não consegui fazer o vídeo do pôr do sol, porque cheguei extremamente cansada e não tinha condições algumas de fazer o vídeo. Estava com uma voz muito embargada de cansaço e eu sabia que não ia sair bem, então pensei que era melhor não fazer. Talvez tenha feito mal, mas a gente estamos aqui para aprender todos juntos e por isso vamos continuar agora. Estávamos então a falar do capítulo 23, que é o santuário. Vamos continuar. Diz assim: o apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz: a primeira aliança tinha as suas regras de culto divino e um santuário terrestre. Efetivamente, construiu-se o primeiro tabernáculo, que ficou a chamar-se Lugar Santo. Era lá que estavam o candelabro e a mesa com os pães consagrados a Deus. Atrás da segunda cortina estava a parte do tabernáculo chamado Lugar Santíssimo. Era ali que se encontravam o altar de ouro para queimar no incenso e uma arca de madeira toda coberta de ouro chamada Arca da Aliança. Nessa arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão, que Deus tinha feito florir, e as duas placas de pedra em que estavam escritas as palavras da aliança. Por cima da arca estavam querubins que representavam a presença de Deus. Com as asas abertas cobriam o lugar onde se ofereciam sacrifícios pelo perdão dos pecados. Isto está em Hebreus, capítulo 9, versículo do 1 ao 5. O santuário a que Paulo aqui se refere é um tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Foi o que Deus determinou a Moisés, enquanto este se encontrava com ele no monte. Os israelitas vagueavam pelo deserto e o tabernáculo foi construído de forma a poder ser levado de um lado para o outro. Apesar disso, a sua estrutura era de uma grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas em ouro e colocadas em encaixes de prata. Enquanto que o teto se compunha de uma série de cortinas ou coberturas, sendo as de fora de pele e as do interior de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins, além do pátio exterior, onde estava o altar das ofertas queimadas. O tabernáculo propriamente dito consistia em dois compartimentos, chamados o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo, separados por uma rica e bela cortina ou véu. Um véu idêntico fechava a entrada do primeiro compartimento. No lugar santo estava o castiçal do lado do sul, com 7 lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite. Do lado norte estava a mesa dos pães da proposição, e diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo estava o lugar de ouro para o incenso, do qual ascendia diariamente à presença de Deus a fragrância nuvem com as orações de Israel. No lugar santíssimo estava a arca, um receptáculo de madeira preciosa coberta de ouro, de onde estavam depositadas as duas tábuas de pedra sobre as quais Deus inscrevera a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca e formando a cobertura desse receptáculo sagrado estava o propiciatório, magnífica obra de artífice, encimada por 2 querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Neste compartimento manifestava-se a presença divina na nuvem de glória entre os querubins. Depois da instalação dos hebreus em Canaã, o
tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, embora fosse uma estrutura permanente e numa escala maior, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. O santuário existiu sob esta forma até à sua destruição pelos romanos, no ano 70 da nossa era, exceto no tempo em que permaneceu em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que já existiu na Terra, de que a Bíblia nos dá alguma informação. Paulo declarou que ele era o santuário da primeira aliança. Mas será que a nova aliança não tem santuário? Voltando novamente ao livro de Hebreus, os investigadores da verdade acharam subentendida as palavras de Paulo já citadas, a existência de um segundo santuário, o santuário da nova aliança. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, Hebreus 9, versículo 1. E o uso da palavra também denota que Paulo tenha feito anteriormente menção a este santuário, voltando-se ao princípio do capítulo precedente, lê-se: ora, o ponto principal do que estamos a dizer consiste nisto. Temos um sumo sacerdote, precisamente assim, que está nos céus, à direita do trono de Deus. É assim que ele exerce a função de sacerdote no santuário verdadeiro, que foi feito pelo Senhor e não pelos homens. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Aqui se revela o santuário da nova aliança. O santuário da primeira aliança foi fundado pelo homem, construído por Moisés, mas este último foi fundado pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres efetuavam o seu culto. Neste Cristo, o nosso sacerdote, sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra e outro no céu. Além disso, o tabernáculo construído por Moisés seguiu um modelo. O Senhor ordenou-lhe: deverão fazê-lo de acordo com o modelo que te vou mostrar, para realizarem assim rigorosamente o conjunto da obra e todos os seus utensílios. Êxodo capítulo 25, versículo 9. E novamente foi dada a ordem: toma bem atenção para que o trabalho seja executado segundo o modelo que te mostrei no monte. Êxodo, capítulo 25, versículo 40. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era apenas uma imagem com referência ao tempo de hoje, que os seus lugares santos eram figuras das realidades do céu, que o serviço que os sacerdotes desempenhavam não passava de uma figura e uma sombra do que existia nos céus, e que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma figura do verdadeiro. Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus, pedindo por nós. Hebreus, capítulo 9, versículo 9, versículo 23, e depois capítulo 8, versículo 5, capítulo 9, versículo 24. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Deus pôs o seu espírito sobre os construtores do santuário terrestre. A capacidade artística patenteada no trabalho era uma manifestação da sabedoria divina. As paredes tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das 7 lâmpadas do castiçal de ouro. A mesa dos pães da proposição e o altar do incenso brilhavam como ouro polido. A magnífica cortina que formava o teto, bordada por figuras de anjos em azul, púrpura e escarlate, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu estava o sagrado Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus, diante da qual ninguém, a não ser o sumo sacerdote, podia entrar e viver. O incomparável esplendor do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, o nosso precursor,
ministra por nós perante o trono de Deus, a morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Daniel capítulo 7, versículo 10. Na verdade, aquele templo repleto da glória do trono eterno, onde serafins, os seus resplandecentes guardas, cobrem a face em adoração, não poderia encontrar na estrutura mais magnificente alguma vez feita por mãos humanas, senão um pálido reflexo da sua imensidão e glória. Contudo, verdades importantes relativas ao santuário celestial e à grande obra ali efetuada para a redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e pelos seus serviços. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre. Quando em visão foi concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, ele contemplou ali 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo terminou o serviço típico, o verdadeiro tabernáculo. No céu é o santuário da nova aliança, e como a profecia de Daniel 8, versículo 14, se cumpre nesta dispensação, o santuário a que ele se refere deve ser o santuário da nova aliança. Ao terminarem os 2300 dias, em 1844, há já muitos séculos que não havia santuário sobre a terra. Assim a profecia, até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. Amém. Ficamos por aqui, meus amigos. Tão bom saber que Deus faz as coisas de uma tal maneira. Eu quis ler-vos aqui o santuário, porque havia coisas que eu também não entendia, e ao lermos sempre vamos recapitulando aquilo que vamos ouvindo e estudando, e realmente é uma maravilha. Então, o segundo santuário, o santuário do céu, foi feito por Deus, em que só habita Deus e Cristo. No primeiro santuário, que foi feito por Moisés, um santuário terrestre, não era? Só o sumo sacerdote podia entrar lá, porque todas as pessoas que entrassem lá eram fulminadas. Só o sumo sacerdote, onde tinha que orar, que tinha que se preparar para poder entrar no lugar santíssimo. Neste momento está Jesus a interceder por nós no lugar santíssimo, no céu, para nos poder perdoar de tudo o que nós fazemos, e de um dia podemos estar no céu com Ele. É tão bom sentir que, afinal, independentemente do primeiro santuário ter sido feito por homens, foi feito sempre pela mão de Deus. O que eu quero dizer é que todas as informações vieram de Deus. Nunca podia ser feito um santuário sem a presença de Deus. Moisés é declaradamente um profeta de Deus, mas tinha que ter orientação de Deus. E agora sim, temos o santuário no céu, que completam então até as 2300 noites e manhãs, vão-se completar até ao dia em que vamos para o céu. Sendo que por vezes é um bocadinho difícil perceber, mas com a continuação do santuário nós vamos entender que isto é maravilhoso e que Deus tem um propósito para cada vida que nós passamos aqui na Terra. Cada situação, cada provação tem um significado. Não é por acaso que nós passamos todos estes atritos. E um dia, quando estivermos no céu com Ele, vamos compreender porque é que passamos isto, desta forma, daquela forma. Maravilhoso, adorei. Que Deus realmente habite em cada coração e que nós sejamos todos abençoados pela palavra de Deus e também por estudarmos juntos a palavra de Deus. Vamos então fazer uma oração para terminar o nosso pôr do sol. Vamos inclinar as nossas cabeças.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor. Estou feliz porque estamos a estudar o santuário e porque eu também não entendia muito bem e quero entender melhor o que tu tens para cada um de nós. Ó Deus, ajuda cada pessoa que está aqui. Talvez possa ter chegado uma pessoa mais amargurada, pedindo se calhar o teu socorro, Deus. Traz os teus anjinhos e o teu Santo Espírito, Deus, para tomar conta dessas pessoas que possam ter entrado para ouvir a tua palavra, Senhor. Te peço por cada família, por cada pessoa que está aqui a ver, Deus. Eles necessitam de ti como eu também necessito, Deus. Como há tanta gente ainda que não sabe da tua palavra e nós somos os intermédios de ti, Deus. Dá-nos força e sabedoria para falarmos de ti, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhor. Perdoa os nossos pecados, Deus, a todos. As nossas dificuldades, as nossas provações. Perdoa, Deus, aquelas maneiras mais chatas que nós temos uns com os outros, aquelas maneiras brutas de sermos, Deus, mas sempre com o propósito de um dia estarmos no céu contigo. Queremos ser diferentes, queremos mostrar o teu caráter, Deus, e por isso estou aqui, Deus, para te pedir por cada um que está aqui, por cada pessoa que até é adventista e conhece a tua palavra, por cada pessoa que não conhece a tua palavra, que um dia possamos chegar ao pé dela. Tudo isto, Deus, eu te peço, não porque mereça, mas em nome de Jesus. Amém.